como a gente aprende a administrar a mente de maneira mais positiva em resposta ao caos, ao estresse, traumas, dramas da vida ao nosso redor e, obviamente, a gente pode influenciar certos eventos a se manifestarem em nossa vida, mas a gente não pode controlar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente só reage. Então, como a gente aprende a reprogramar a mente para que a gente possa ter paz interior quando houver trauma e dor ao nosso redor? Questão brilhante! É uma habilidade que aprendemos, então é muito bom saber disso. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo começarmos, melhor. Eu tenho 4 filhos adultos, eles cresceram com essas coisas. E como eu aprendi coisas novas, eles se tornaram meus ratos de laboratório. E meu marido e todos eles trabalham para mim. Eles são todos filhos incríveis ou filhos estranhos? Totalmente, sim. Temos que fazer essa pergunta. Dominique é minha produtora, então eu acho que ela está indo muito bem. Mas a coisa mais importante da mente é a gestão da mente, é aceitar a depressão, a ansiedade, até mesmo as palavras assustadoras, como bipolar, esquizofrenia, e então ir para o tipo de coisa que podemos aceitar, tristeza, raiva, etc. Estas não são doenças. Esta é a maior mensagem que eu provavelmente tenho. A segunda maior, a primeira é que a mente é a fonte. Se você não tiver a mente certa, você pode ler todos os grandes livros que quiser e ir a todos os grandes seminários e autoajuda. Mas a menos que sua mente esteja certa, você nunca usará essas coisas. São apenas dados. E falta mais uma etapa, que é entender essa autonomia. Esse senso de agência que temos para gerenciar o que está acontecendo ao nosso redor e aceitar. Em parte, administrar não é fazer com que as coisas ruins desapareçam, mas saber viver com coisas ruins porque elas não vão embora. Portanto, desespero, raiva, depressão, ansiedade, todas essas são respostas completamente normais. Elas são mensageiros úteis de sinais de alerta, ao contrário de doenças assustadoras. Não são doenças cerebrais neuropsiquiátricas, como disseram. Na verdade, são respostas. E porque são respostas de nossa mente no mundo, usamos nosso cérebro e nosso corpo para expressá-las. Porque temos a mente e tem que ser o cérebro e o corpo para construir os pensamentos. E então usamos isso para falar. Estamos usando nosso físico para armazenar o que processamos, para converter e depois falar. Então, obviamente, se nossa mente está uma bagunça, nosso cérebro e nosso corpo estarão uma bagunça. Se controlarmos nossa mente, podemos mudar nosso cérebro, podemos mudar nosso DNA. Você pode literalmente mudar seu DNA, seus marcadores de sangue. Se você mudar de ideia? Se mudar de ideia, você pode influenciar imediatamente seus biomarcadores. Se você está em um trauma agudo e você passa por apenas... Ok, deixa-me explicar de uma forma muito simples. Estou testando um dispositivo de monitoramento contínuo de glicose para fins de pesquisa. E aconteceu de eu estar usando, porque você usa e monitora seus níveis. E eu queria ver em termos de saúde mental e de neurociclo que desenvolvi. Queria ver o impacto. E aconteceu de eu estar passando pela experiência de um trauma muito agudo em nossa família em dezembro. E no momento do trauma, eu vi no meu monitor de glicose que minha glicose havia disparado para 240. Isso é um nível de ataque cardíaco. Imediatamente gerenciei minha mente por meio do neurociclo, que é o conceito que desenvolvi, um sistema, qualquer um pode aprender. E baixei meus níveis de glicose em segundos de volta ao nível normal. E a cada ciclo eu controlava isso. E se a glicose estiver nesse nível, seu cortisol dispara. Nesse nível, seus DHEAs caem, sua homocisteína aumenta. Tudo isso significa que seu sistema imunológico Está está sob ataque, enlouquecendo. Exatamente. Você tem uma tempestade de citocinas como com o Covid. E, de fato, o sistema imunológico do seu cérebro e o sistema imunológico do seu corpo reconhecerão aquele evento traumático, aquele trauma estabelecido, ou aquela má administração, que reconhecerá isso como um invasor, como um vírus como o Covid. Você obtém a mesma resposta para uma coisa mental, um pensamento que é a consequência da mente. Pense, sinta, escolha, você constrói pensamentos. Pensamentos são feitos de raízes, árvores e galhos, que são as memórias. Pensamentos são feitos de memórias como árvores são feitas de galhos. Isso é tóxico. Isso estimulará a mesma resposta no sistema imunológico como se eu tivesse Covid ou outro vírus. Qualquer tipo de dano em meu corpo, o sistema imunológico vê isso como uma ameaça à sobrevivência, porque estamos por um fio para a sobrevivência. Então, seu sistema imunológico diz, isso é uma ameaça, vamos enviar o exército, linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, vamos consertar isso. E cria uma inflamação que é um estado temporário de cura.
proteger, sim. Exatamente, isolar e proteger. E então você deve consertar isso e resolver, encontrar a causa raiz. E então aí entram os fatores anti-inflamatórios e a inflamação vai embora. Mas se não lidarmos com as coisas e não lidarmos com nossos traumas passados e não lidarmos com esses padrões em nossa vida que estamos representando, isso é uma discussão constante. Todos nós temos esses padrões tóxicos. Ninguém está imune. E os sinais disso são coisas como depressão e ansiedade. E eles estão simplesmente dizendo a você: ei, há um padrão. É um padrão baseado em um trauma, um hábito tóxico que você desenvolveu. Mas esse padrão está realmente colocando o seu corpo sobre esse tremendo estresse, até o ponto em que seu DNA é afetado. E eu mostrei em minha pesquisa que se você pensar na letra do DNA, se você retirar um cromossomo, parece um X. E onde você vê minhas unhas rosas. Essas unhas rosas, então, representam o que chamamos de telômeros. E os telômeros são uma conexão de como você está gerenciando sua mente. Muito interessante. E também são baseados em quanto tempo você vai viver, não é? Exatamente. Se os telômeros forem longos. Totalmente correto. Então, se eles estiverem sob ataque, morrendo, você também vai morrer fisicamente cedo, né? Exatamente. Foi isso que mostrei. Portanto, no início do meu ensaio clínico, tínhamos sujeitos que coloquei neste livro. Tínhamos cobaias e, na verdade, tem uma foto de um dos cérebros dessa pessoa. Isso é olhar para dentro de seu cérebro. E o azul representa alguém totalmente deprimido. E todos os biomarcadores dessa pessoa estavam na inflamação do cortisol. Isso mostra que os níveis de energia no cérebro são muito baixos. Azul significa muito, muito deprimido. E essa pessoa estava. A narrativa deles foi um tremendo trauma em suas vidas. Eles estavam offline. Eles estavam lutando com relações de trabalho, um monte de coisas. Tudo estava desligado. Tudo estava desligado, dormente. Eles estavam prontos para o check-out. Em que página está isso? Eu quero Isso ver aqui. está na página... Eu deveria saber as páginas de cor. 161. Ok, ótimo. Você provavelmente tem em preto e branco nessa versão. Então, os telômeros dessa pessoa, quando olhamos para o DNA deles, eles vão te dizer como quanto mais curto eles são, mais fracos são suas células. Mais curto é o seu tempo de vida, mais vulnerável você fica a doenças. Isso será mostrado em termos de sua idade biológica. Seus telômeros eram curtos e prejudiciais à saúde. As idades deles nesse assunto específico. E você também tinha um grupo como esse. Elas eram semelhantes. Sua idade cronológica, real, estava em meados dos anos 30, mas sua idade biológica... 70 ou algo Ficam assim. doentes de 70 anos. Que loucura! Louco, né? Em 9 semanas de controle mental, não trabalhei em... Não uso remédios. Eu falo sobre dieta e outras coisas, mas neste ensaio clínico em particular, foi puro gerenciamento da mente. Apenas o neurociclo. Apenas mantenha sua mente sob controle. E esse cinza significa que o cérebro dele se estabilizou, que as ondas cerebrais estavam sob controle. Então aqui eles estavam dizendo, estou com depressão, estou sem esperança. Todos os biomarcadores de DNA. Aqui eles estão dizendo, agora sei por que sinto depressão, não estou deprimido, agora sei por quê. E a depressão simplesmente é um sinal de uma causa subjacente. Não é quem eu sou, não é isso, não é uma doença. Aos 63 dias, e esses números são muito significativos, eles estavam vendo uma mudança de comportamento em suas vidas. Ok, então eu sei que ainda fico deprimido, mas sei por quê e sei o que fazer. E houve mudanças em seu comportamento. Eles estavam de volta ao trabalho. Voltaram a dormir. Todos os tipos de relacionamentos não são mais suicidas. E eu posso continuar e continuar e continuar. Este sujeito aqui estava no grupo de controle. Portanto, eles não têm controle mental. E o que você verá é muito vermelho e caótico. E aquele vermelho mostra um cérebro completo que é como um tsunami em seu cérebro, cujos biomarcadores eram terríveis. Os telômeros do DNA dessa pessoa eram muito curtos. E assim, com o gerenciamento da mente em 9 semanas, mostramos como você literalmente pode mudar seus telômeros, que são seus marcadores de envelhecimento de saúde mental e física. E isso é bastante incomum porque a maior parte do trabalho com telômeros foi feito em torno de dieta e exercícios. Certo, e também sobre folhas verdes e base de plantas. Exatamente, o que é significativo. E também tem havido algum trabalho sobre meditação, mas acho que este é o primeiro estudo feito sobre realmente fazer um trabalho mental deliberado e intencional para mudar. E então vimos quedas significativas também nos marcadores de inflamação e marcadores de sangue. Mas o mais importante era a narrativa, a história da pessoa. Se nos afastarmos da biologia por um minuto e ouvirmos a história da pessoa, e essa pessoa que estava offline, estava online, estava vivendo novamente. E
E eles também tiveram essa aceitação, e é a isso que eu queria meio que voltar a quando você começou. Viver e administrar sua mente não significa que vai ser uma grande rosa. Isso é louco. Na verdade, é a capacidade de estar bem e em paz com momentos de depressão e realmente procurar a mensagem e vê-la como útil. Temos essa filosofia muito estranha que está no lixo há cerca de 40 anos, onde olhamos para a depressão e a ansiedade e esse tipo de coisa como doenças cerebrais neuropsiquiátricas e como sintomas ruins que você deve suprimir. Como sintomas de câncer, você deve suprimir. Nossa miséria da vida foi medicalizada. Para citar uma brilhante psiquiatra, Joanna Moncrief. Então, temos que ficar realmente atentos a isso. Mas, na verdade, a verdade é que essa depressão e ansiedade não são doenças. São apenas instintos de sobrevivência. Está dizendo a você, ei, preste atenção, tem alguma coisa acontecendo. Você precisa descompactar. Algo não está funcionando como deveria. Algo não está funcionando e está se manifestando como um padrão que precisa ser tratado. O que você está dizendo é que não existe uma doença de saúde mental, que no caso é mais um padrão ou algo que a gente devia estar atento, mas não é uma doença real. Não, não é uma doença. E eu sei que isso contraria a filosofia atual, mas se você olhar para a ciência, há um grande corpo de ciência. Na verdade, se você interpretar toda a ciência em torno desse campo e realmente observar o que está sendo testado, verá que eles estão procurando o correlativo neurobiológico. Você está procurando onde no cérebro está a depressão. Durante anos, fomos informados sobre o desequilíbrio da serotonina causadora da depressão. Isso não é uma teoria, nunca foi comprovada. Foi ótima para marketing, para vender drogas e também uma maneira simplista de dizer a alguém, ei, você está deprimido, não se preocupe. É um desequilíbrio químico. Deixe-me dar-lhe uma droga para corrigi-lo. Queremos essa mentalidade de solução rápida. Assim como a medicina avançou e a tecnologia avançou, ficamos muito presos na solução rápida, mas a vida não é assim. A mente não é assim. A mente é separada do cérebro e do corpo. Você pode aplicar esse tipo de pensamento, não uma solução rápida, mas pode aplicar um diagnóstico sintomático, uma abordagem de tratamento ao corpo, ao cérebro e ao corpo físico. Mas quando vem à mente, há essa sensação gravitacional, essa força, essa coisa de pensar, sentir e escolher, não vai passar. A meditação não vai mudar a forma como você pensa, sente e escolhe. Não vai se livrar disso. Só vai entorpecer seu cérebro. Ao mesmo tempo, quando essa droga passa, isso ainda está lá. Ainda está sendo reconhecido pelo sistema imunológico do seu cérebro como um problema. Isso está aumentando sua vulnerabilidade. Quanto mais tempo estiver lá, mais aumentará sua vulnerabilidade a doenças. Você sabe, Deus. e é isso que te deixa preso. E esses são os padrões, então não é uma doença. É uma resposta humana normal. Todos nós sabemos que todo mundo está falando sobre a próxima pandemia como saúde mental. A saúde mental sempre foi um problema. Luiz, desde o início dos tempos, a humanidade lutou com a vida, com problemas, com a morte, com lutas, com guerras, com o que quer que seja. A saúde mental não está aumentando, mas a má administração da saúde mental, tornando-a uma doença, criou um problema totalmente novo. Uau! Antes da pandemia, eles começaram a fazer um estudo populacional em meados dos anos 90. E isso foi quando eu estava praticamente nos primeiros dias de prática, 10 anos de trabalho. E comecei a ver essa tendência e estava observando o estudo da tendência de pessoas viverem mais. Nós sabemos, todos nós ouvimos esta mensagem, isto é o que ouvimos. As pessoas estão vivendo mais por causa dos avanços da medicina e da tecnologia. Nenhum de nós questiona isso. Mas algo aconteceu em 96 que começou a questionar isso em meados de 2000. Era um fato estabelecido e pesquisado que não vivemos mais. Que a tendência de as pessoas viverem mais tempo, na verdade, se inverteu. E que temos uma pandemia de mortes por desespero, onde as pessoas estão morrendo de doenças evitáveis, de estilo de vida, e a faixa etária mais afetada é entre 24 e 65 anos. A faixa etária está caindo morta como moscas, e suas mortes são consideradas mortes de desespero por doenças evitáveis, do estilo de vida. Temos que olhar para as vulnerabilidades. As doenças do estilo de vida significam que há algo em nosso corpo que está mais fraco. Por quê? Estilo de vida que é dirigido pela mente, como estou comendo, bebendo, dormindo, mas mais que isso, é o que está em minha mente por trás de tudo isso. Como estou realmente administrando os momentos do dia a dia? Como estou administrando os padrões, os traumas, os hábitos tóxicos estabelecidos?
sentidos. O que estou fazendo com isso? Quando ignoramos tudo isso, porque esta tendência atual da ciência está dizendo, isso não importa, o que importa são os sintomas. Vamos apenas procurar os sintomas, diagnosticar, rotular. Quando você rotula alguém, você corta até 10 anos a mais de sua vida. Eles mostraram estudos de pessoas com diagnóstico de saúde mental que reduziram até 20 anos de vida. Pessoas em uso de drogas psicotrópicas, por causa de todas as complicações nas mudanças no cérebro e no corpo, cortaram até 25 anos de vida. Isso é sério, é uma realidade. Então chega a pandemia, agora é mais um ano. Eles dizem que há um ano a mais sendo cortado da vida das pessoas, mas há uma grande contradição porque eles estão dizendo, existe essa circunstância diversa, luto pela perda de pessoas, incerteza e sem saber se você vai viver ou morrer. E quanto tempo vai durar esse isolamento e impacto econômico e tudo mais? Isso é um trauma, e eles estão dizendo, mas esta é a maneira de tratá-lo, vamos rotulá-lo, vamos diagnosticar isso, vamos medicá-lo. Então aqui chegamos ao Covid com um problema, com aquela filosofia estúpida que criou tantos problemas. E cientificamente tudo isso está sendo pesquisado e mostrado. E agora temos a pandemia. E agora eles querem continuar com esse sistema que não funcionou para isso, o que vai torná-lo ainda pior. Temos que mudar completamente nossa narrativa e parar de dizer que as doenças mentais estão aumentando. Que há uma em cada 4 pessoas que estão tomando antidepressivos ou deprimidas. 100% das pessoas estão deprimidas, ansiosas e preocupadas com esta pandemia de Covid. 100% das pessoas no mundo, em algum momento de suas vidas, estiveram e estarão ansiosas e deprimidas, em luto, tristeza, terror e desespero, e outras coisas. E não tenho certeza da porcentagem exata porque ninguém realmente fez esse tipo de pesquisa, mas estima-se que provavelmente 30 a 40% das pessoas terão traumas extremos de abuso e guerra. Se você olhar para um contínuo de 0 a 10, 0 a menos 10, e tiver coisas como surtos psicóticos, e ouvir vozes, e estados extremos de sofrimento mental, que ainda não são doenças, eles estão simplesmente naquela situação traumática. Você está tendo uma resposta traumática. Pense em alguém que é um veterinário de guerra. Acabei de entrevistar um fuzileiro naval outro dia que treinou atiradores. E quero dizer as coisas que ele teve que fazer e sua equipe tiveram que fazer. Eles voltam e tentam. E todos nós sabemos o problema de tentar reconciliar-se com a vida civil depois que você passou. Muito desafiador, Isso é o que eles estão experimentando o dia todo. Coisas que são completamente contra a sobrevivência, completamente contra a nossa natureza humana. E agora eles, em vez de permitirem que eles processem esse trauma, eles estão voltando e sendo informados de que estão doentes. Ele me disse o que eles fazem. Eles injetam coisas como Risperdal, que é um antipsicótico nas espinhas dos veteranos de guerra, porque eles são um pouco psicóticos, e eles são psicóticos por um motivo. É o enfrentamento deles. Como você lida com isso? Você vai ficar com raiva, você ficará frustrado, você não será capaz de amar como amava. Você tem que ser capaz de abraçar, processar e reconceituar. Dar-lhes uma droga não vai resolver, não vai ajudar. Na verdade, ele restringe o cérebro. Não há cura química para isso. Isso só vai adicionar combustível ao fogo, porque sua mente vai trabalhar através do cérebro. Então agora você coloca produtos químicos, e agora isso não vai facilitar a mudança. Bom, aquele trauma foi há 15 anos. Foi algo ruim, mas, sabe, seja lá o que for. Aí a gente diz, tá, mas no momento em que o coração, e não o cérebro, é o coração que realmente reinicia a amígdala, de repente essa pessoa muda o seu humor, algo como, eu simplesmente não tenho ansiedade.